Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Bom, na noite de 3 de maio, um anúncio simplesmente pegou o mundo inteiro de calças curtas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, soltou uma postagem enorme nas redes sociais revelando o tal do Project Freedom, ou Projeto Liberdade. E qual que é a ideia central da coisa toda? Basicamente, uma operação militar montada para tirar do Golfo Pérsico centenas de navios mercantes. Esses navios estão lá travados na região desde que começou o bloqueio iraniano. É aquela clássica jogada inesperada que dá uma sacudida nas tensões geopolíticas do mundo todo, sabe? E nós vamos desbravar cada pecinha desse tabuleiro super complexo a partir de agora. Ok, vamos mergulhar nisso. A linguagem que o Trump usou ali foi, para dizer o mínimo, direto ao ponto. Ele pintou essa operação toda como se fosse, antes de mais nada, um grande gesto humanitário. Segundo ele, vários governos bateram na porta dos americanos pedindo ajuda para resgatar os navios deles. Navios que, em teoria, são apenas espectadores neutros, totalmente inocentes e que estão lá presos no estreito sem conseguir sair desde o finalzinho de fevereiro, quando a tensão foi lá no teto. O argumento principal é que o pessoal das tripulações está literalmente ficando sem comida e sem o básico depois de semanas de isolamento total. Mas, a frase que realmente acendeu a luz de alerta no mundo todo foi aquele aviso inconfundível. Ele disse com todas as letras que qualquer interferência no resgate vai ser tratada à força. Simples assim. E não pensem que isso ficou só na retórica de internet, não. Logo depois da postagem, o CENTCOM, que é o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, já foi lá e bancou o anúncio oficialmente. Eles separaram, num piscar de olhos, 15 mil militares só para executar esse Project Freedom. 15 mil, é gente pra caramba. E é super crucial a gente lembrar do contexto. Essa mobilização gigantesca tá rolando ao mesmo tempo em que os próprios americanos já estão impondo um bloqueio naval fortíssimo contra os portos do Irã, um negócio que já tá valendo firme e forte desde o dia 13 de abril. E o peso desse pacote militar é um absurdo. Dá só uma olhada na escala. Estamos falando de destroyers superpotentes. Mais de 100 aeronaves operando tanto de bases em terra quanto saindo de navios e, claro, enxames de drones. O pacote completo. Mas apesar de toda essa demonstração de força que impressiona qualquer um, o almirante Brad Cooper, que comanda o CENTCOM, fez questão de soltar um comunicado para dar uma acalmada nos ânimos. Ele classificou a missão como estritamente defensiva, sabe? Dizendo que é uma ação neutra, desenhada só para garantir a segurança regional e manter a economia global rodando, sem qualquer intenção de ataque. Seção 1. Escolta ou apenas coordenação? Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Voltando aqui, o que é super interessante de analisar é a distinção tática desse plano, que é fascinante. Porque apesar de todo aquele maquinário pesado, os relatórios mostram que os Estados Unidos não estão a fim de montar uma escolta naval daquelas clássicas. Sabe aquela imagem de filme com os navios de guerra navegando coladinhos com os navios mercantes para proteger eles fisicamente? Então, não é isso. Na verdade, a estratégia do Project Freedom é funcionar mais como uma central hiperavançada de coordenação. A Marinha Americana vai processar e compartilhar dados em tempo real sobre as rotas seguras com os donos dos navios e as seguradoras. Enquanto isso, as forças militares ficam só patrulhando as redondezas, mais especificamente ali no Golfo de Omã, de prontidão para intervir só se a coisa ficar feia de verdade. E o grande truque de mestre dessa coordenação toda está na chamada estratégia de desvio por Omã. O pessoal da Segurança Marítima Internacional sacou que os Estados Unidos estão, no fim das contas, criando e validando um corredor seguro novinho em folha, que passa por dentro das águas territoriais de Omã. E por que isso é genial? Porque permite que os navios simplesmente ignorem o corredor que o Irã exige que todo mundo use. O Irã faz os navios passarem pelas águas deles, impõe um monte de regras próprias e ainda cobra pedágio. Esse desvio tira a frota mercante da área de perigo, longe das minas navais e, o melhor, sem precisar jogar um destroyer no meio do fogo cruzado logo de cara. Seção 2. O poderio naval americano. Mas aí fica aquela dúvida no ar, né? Toda essa estratégia remota maravilhosa exige que a gente pergunte, os caras têm poder de fogo para segurar a bronca se o plano dá errado? Para entender bem o estado das forças americanas agora, a gente precisa olhar para esse número aqui, 314. O gigantesco porta-aviões USS Gerald Ford estava ali na área, prontinho para agir. Só que neste exato momento, ele está fazendo as malas e voltando para os Estados Unidos. O motivo? O navio acabou de quebrar um recorde de tempo no mar, finalizando uma missão absurdamente exaustiva de 314 dias direto, sem parar. Isso ilustra brilhantemente a escala insana e a resiliência das forças que ainda estão estacionadas lá. Mesmo sem o Ford, a lista do que ficou para trás impõe respeito.
Ainda tem os porta-aviões Abraham Lincoln e o George H.W. Bush, e eles estão muito bem acompanhados por 8 destroyers, 3 navios de combate litorâneo, a presença sempre oculta dos submarinos nucleares e mais 2 navios de assalto anfíbio. É um poder de fogo indiscutível, sem sombra de dúvidas. Mas, sendo bem objetivo, se o bicho pegar e tiver um ataque simultâneo a centenas de navios comerciais espalhados, até mesmo essa frota colossal vai ter que suar a camisa, esticando todos os recursos até o limite. Seção 3. A reação do Irã. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, e como é que Teherã reagiu vendo essa reconfiguração militar americana acontecendo literalmente no quintal deles? Preste atenção no tom dessa declaração. Ibrahim Aziz, que é um figurão da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, já chegou traçando uma linha vermelha no chão. Ele foi categórico em dizer que qualquer tentativa dos americanos de interferir nesse regime marítimo sensível não vai ser vista como ajuda humanitária coisa nenhuma. Para ele, isso é uma violação clara do acordo de cessar-fogo. É um jeito extremamente duro e sem margem de enquadrar as intenções de Washington. Vamos avançar e ver como isso ganha proporções maiores. A escalada verbal não parou por aí e ficou bem mais tensa. O Major General Ali Abdollahi, falando em nome do Comando Central das Forças Armadas iranianas, subiu o tom para valer. O aviso dele não deixou espaço nenhum para interpretação. Ele falou com todas as letras que qualquer força estrangeira, e fez questão de dar ênfase nas forças americanas, que tentarem entrar no estreito com essa desculpa, vai ser considerada alvo e vai sofrer ataque. Esse posicionamento joga na nossa cara que a reivindicação do Irã sobre o controle firme e exclusivo dessa passagem é totalmente inflexível. Seção 4. O motivo oculto e o teste final. Sempre que a gente vê dois lados com posições militares tão opostas assim, pode apostar que o jogo de verdade está acontecendo ali nos bastidores diplomáticos. A grande sacada para entender tudo isso está no contexto histórico e no timing. Pensa comigo, o Donald Trump fez esse anúncio enorme do Project Freedom rigorosamente no mesmo final de semana em que ele simplesmente rejeitou o plano de paz iraniano, que era um documento de 14 pontos, chamando a proposta de inaceitável. Juntando as peças e olhando para esse timing impecável, os especialistas avaliam, de forma imparcial, que essa manobra inteira pode funcionar como uma baita de uma alavanca de pressão pensada para forçar a mão do Irã em eventuais negociações futuras. Então, o ponto crucial é: o que estamos assistindo é a montagem de uma armadilha ou é uma jogada super agressiva para reabrir a diplomacia com outras regras do jogo? A dúvida paira no ar. Como o Irã já avisou com todas as letras que qualquer coordenação de frota é quebra do cessar-fogo, muito analista se pergunta se Washington não está jogando uma isca de propósito. A tese aqui é que um incidentezinho qualquer serviria sob medida como a justificativa internacional que faltava para desencadear um retorno oficial às ações militares ofensivas. E toda essa tensão se afunila nos próximos passos, que a gente pode chamar de o teste em 3 frentes. A primeira frente está no colo dos armadores. Esse pessoal precisa decidir, de forma bem pragmática, se as dicas de navegação e a promessa de proteção remota dos americanos passam confiança suficiente para arriscar mandar seus navios milionários passarem por lá. A segunda frente recai nos ombros do Irã. Eles vão ter que fazer uma escolha pesada. Cumprem as ameaças e atiram na frota coordenada ou engolem o orgulho e recuam para evitar retaliações maiores. E por último, a terceira frente é o dilema da Casa Branca, que tenta equilibrar uma baita vitória política destravando o comércio no mar, mas sem deixar essa balança pender para o caos, que seria o reinício de uma guerra aberta. As decisões de qualquer um dos lados nesses próximos dias vão reescrever a segurança do mundo. E a grande questão é: um pequeno erro de cálculo naquelas águas vai acender o pavio de um conflito global ou vai forçar todo mundo de volta para a mesa de negociação? Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, pesada?